Eu sou a favor de cancelar a minha participação e continuar o Simas. Porque a pessoa, o Chico é tão meu amigo que ele me colocou entre o Simas e a Conceição Evaristo, né? É um amigo. Eu não, foi a nossa amigão, curadora, né? Daniela. Daniela, obrigada. Tá? Entre o Simas e a Conceição Evaristo. Quer me fuder, me beija, né, gente? Pelo amor de Deus. Fala aí, fuder e beijar, Maria. São assuntos que você trata, não sei se é bom, mas é teu. Fuder e beijar? Também, né? Porque você fala da vida do dia a dia, você fala... Gente, assim, se puder ficar pelo menos um pouquinho só para educação. Sabe quando a gente vai em festa, que a gente vai indo embora devagar, para o convidado não ficar muito chateado? Tipo assim, vai embora uma galera, e aí depois vai uma galera assim. Tipo assim, sabe? Para eu não perceber tanto. Por favor, gente, por favor, porque, afinal de contas, a mulher... Né? Obrigada, tá bom. Vai lá, Maria, Chico, melhora a minha vida, porque você realmente me deixou numa situation. Você tá no meio dos dois, tá tranquilo. E todo mundo veio te ver também. A Maria tá lançando, não sei... Gente, a atriz é carente, é de uma precariedade, a atriz é de uma precariedade que é horrível. Vambora, Chico. Mas, Maria, você aqui escreve um livro que é um livro de crônicas, que são crônicas que você publica em veículos. Essas crônicas falam de sua vida ou toda atriz é uma mentirosa, contumaz? Cara, eu não sei. Eu acho que é mentira tudo. É meio verdade, mas assim, é uma verdade melhorada, porque eu não sou... eu pareço aqui bem mais legal do que eu sou na verdade. Eu dou uma melhorada em mim, né? Eu vendo uma coisa melhor do que eu sou na verdade. Mas eu acho que esse é o papel do cronista de um modo geral. E como é que você enxerga a crônica? O gênero crônica, quando que ele te pegou? Eu comecei a ler por causa de um livro, depois de livro infantil, Maurício de Souza, eu mesmo que tinha uma coletânea chamada Para Gostar de Ler, que era Paulo Mendes Campos, Auto Lara Rezende, Rubem Braga, não sei o quê, que é uma excelente maneira de você atrair pessoas para a leitura. Porque a crônica é curta, né? Então, assim, você consegue angariar leitores através da crônica. E hoje em dia eu percebo que existe, o Fabrício Corsaletti outro dia está falando isso, um preconceito com a edição, é como se houvesse uma hierarquia, assim, tipo, a crônica está aqui, o conto está aqui, o romance está aqui. E, então, assim, eu, de repente, virei uma ativista da crônica, porque eu acho que, por exemplo, tinha que ter uma flip pro Rubem Braga, entendeu? Assim, né, a gente tem excelentes cronistas no Brasil, e a crônica, ela é uma coisa específica, tem cronistas portugueses, não sei o quê, mas ela é muito brasileira. Você falou do Antônio Maria, né? Assim, é uma maneira de você... Eu acho que eu fiz jornalismo e, ao mesmo tempo, eu sou atriz, então eu acho que a crônica ela foi o lugar que eu encontrei de, tipo, falar da realidade, mas colocar uma poesia, um açúcar, entendeu? Então, eu acho que é uma maneira que a gente tem de saber do dia a dia sem ficar... porque, às vezes, eu recebo uma notícia muito punk, quando eu vou escrever, por exemplo, eu abro o jornal, fudeu meu dia se é uma notícia muito punk, entendeu? Então, a crônica é uma maneira que eu tenho de saber o que está acontecendo, mas com alguma... né, assim, com algum açúcar, com uma pessoa falando assim, cara, tá tudo bem, a gente pode conseguir achar poesia mesmo onde não tem poesia. Você falou da categorização do romance, do poema, até a crônica, mas colocando a crônica como se ela estivesse ali embaixo da prateleira, fosse aquele vinho mais barato, aquele... Porque as pessoas não editam. O Fabrício Corsaletti falou disso recentemente, assim, da edição de crônica, de como as pessoas não tratam a crônica, eu acho, como se ela fosse realmente menor. Então, e não é à toa que eu fiz uma capa pink, que eu botei a Anitta para fazer prefácio, porque eu falei, cara, é um negócio, então, que é considerado menos intelectualizado? Então, vamos embora. Então, eu vou pegar e vou fazer isso às últimas consequências para provocar. Porque eu acho que é um formato incrível. E eu não estou falando de mim, estamos falando de Antônio Maria, estamos falando de Paulo Mendes Campos, de Auto Lara Rezende, de Fernando Sabino, de gente que, né, Clarice Lispector, de gente que fazia crônicas
de uma maneira, né, assim, crônicas incríveis que me formaram e que eu acho que num país que lê pouco é uma maneira excelente. Ontem eu recebi a coisa mais linda do mundo. Eu recebi uma DM de uma pessoa e eu fico lendo as DMs, cara, eu achei muito lindo. Uma pessoa falou assim, cara, eu nunca tinha lido um livro, mas aí eu vi que tinha a Anitta num livro e aí eu comprei e eu tô amando. Como é legal ler. Então eu falei, putz, objetivo alcançado com sucesso, porque me irrita essa divisão da literatura. É como se a gente fosse assim. Existe um classismo na literatura. Né? Existe. É que eu estou saindo aqui do Simas, vem Conceição Evaristo, eu estou numa situação aqui bem difícil, né, gente? Mas o fato é que tem muita gente que considera o cronista um cara que, tipo, como se fosse muito, né, tranquilo, cronista. E ainda mais eu que sou atriz, né? Assim, então, tipo, porra, Ontem aqui com a Adriana Calcanhoto, a gente conversou... Gente, o que foi a Adriana Calcanhoto? Lindo, né? Mas a gente conversou sobre poesia e canção e refletiu um pouco sobre como o Brasil é um país que consome poesia sem saber que a consome, porque nossos letristas são grandes poetas e alguns foram citados, o Ali Salomão, o Antônio Cícero, Mano Brown, Vinícius de Racionais Moraes, MC, Mano poesia. Brown. Poesia. Total. E a crônica é um gênero, eu não considero a crônica subgênero, acho que a maioria das pessoas aqui também não, talvez essa... As editoras consideram, sim, mas te garanto. porque há um verniz, e a gente, dentro dessa festa, e dando um pouco da continuidade ao que o Simas falou, há um verniz também na festa da elite. Eu ouvi aqui nas ruas, um amigo escritor disse, a elite intelectual é meio que uma Faria Lima da cultura. E é uma coisa que fica em si. Não, é Higienópolis da cultura, não é Faria Lima, vai. Agora, quando você, como figura que é midiática, que é conhecida, que colocam um livro rosa, isso também populariza a literatura num país que precisa popularizar a literatura, que precisa de uma literatura popular. Então, há uma importância fundamental nesse movimento. Você não percebe isso? Não, eu percebo claramente. Hoje em dia eu tenho coragem. No início eu tinha muita vergonha de falar que eu escrevia, porque eu tinha preconceito comigo mesma. Eu falava assim, putz, eu sou uma atriz que escreve. Então, eu sou uma enorme crítica do que eu faço. Então, eu falava, cara, isso aqui eu tenho que pedir licença. Meu primeiro livro, ele é metade desse, ele é menor, como quem pede licença, assim, tipo, ai, gente, dá licença, eu tô só escrevendo um pouquinho aqui, mas não é que eu sou tipo, com vergonha, sabe? Eu mesma tinha preconceito comigo mesma. E aí, depois do 4º livro que eu tô lançando, eu falei, cara, quer saber? Eu vou pegar e vou lançar um livro pop e eu quero que as pessoas comprem ele no aeroporto. E eu quero que as pessoas que nunca leram uma crônica comprem o livro porque são fãs da Anitta, porque eu acho que eu acho que isso é ser de esquerda, Chico. Eu não quero mais dividir o mundo entre o que é cool, entendeu? Eu acho que a gente ser de esquerda é a gente comunicar com todo mundo, e não só na véspera da eleição. Que é uma coisa que a gente faz. E comunicar com todo mundo, e você, nessa comunicação, você começa a escrever e você vai evoluindo, porque, afinal de contas, você é uma atriz que passa a escrever. Hoje, você é uma atriz ou é uma escritora? Cara, eu prefiro dizer que eu sou atriz, porque eu acho que ser escritora é considerado mais chique. E eu não quero ser considerada mais chique. É considerado o quê? Eu percebo que ainda existe uma hierarquia. Então, se ser escritor é considerado mais chique, eu prefiro dizer que eu sou atriz. Porque eu não quero verniz. Eu quero chegar nas pessoas. E como é que você percebe as pessoas que chegam em você a partir da leitura das suas obras? Eu escrevia no Globo e, inicialmente, eu tinha um público X, que era o público que vinha do Globo, que lia jornal impresso, que era um público mais velho e tal, não sei o quê. Aí eu passo a escrever no UOL e o UOL fala assim, não, você tem que ler suas colunas. No início eu falava, caramba, eu não vou saber ler coluna não é tão cool, né? Como é que eu vou pegar e usar os meus instrumentos de atriz para ler coluna? E hoje em dia eu acho isso incrível, porque eu cheguei em muito mais gente a partir do momento que eu leio coluna, porque isso é a vida, é o jogo. Tem um monte de gente que está ouvindo no Instagram, lendo livro em podcast, entendeu? Então, cada vez mais a minha literatura ela foi mudando conforme eu fui lendo, eu fui cada vez mais
falando como se escreve, porque eu quero chegar no máximo possível de pessoas. As redes sociais que atraem a atenção das pessoas para as telas, elas podem também atrair a atenção, despertar o interesse pela literatura. Falar uma crônica é diferente que ler uma crônica, escutar? Cara, é diferente, porque tem uma galera assim, eu tenho gente que me lê que tem 15 anos, entendeu? Que nem sabe que eu fui atriz, que eu sou atriz, que nunca nem viu Tropa de Elite, que nunca nem viu as novelas que eu fiz, entendeu? Então existe hoje em dia uma galera que me conhece como uma pessoa que lê coluna no Instagram. E eu acho isso incrível, estou para jogo, entendeu? Tá tudo certo. Eu também acho essa coisa da classificação sempre meio careta. Sei lá o que eu sou, entendeu? Se eu quiser amanhã mudar de profissão, que se dane. Eu prefiro essa coisa do rótulo, da gente ter que escolher, sabe? Assim, eu quero me livrar cada vez mais disso, Chico. As crônicas estão nas ruas. Quando você fala, é como cantar essas crônicas também? Como cantar? Cara, não sei, eu acho que o que eu penso assim, como que eu vou pegar? Eu acho que eu tenho uma coisa que é um meio diário, né? Assim, que é muito egotrip, eu tenho total consciência de que é a minha vida pessoal. Ao mesmo tempo, eu não tenho como desvir do lugar que eu venho. Então, mas a gente é muito parecido, né? No amor, todo mundo se ferra igual, todo mundo sofre igual. Você pode estar em qualquer classe social, você pode estar, todo mundo sofre por amor, a gente é muito parecido nas coisas essenciais. Então, o que eu acho que eu faço é colocar para jogo as coisas que eu vivo, mas tentando ser útil para as pessoas, que isso é uma coisa que eu aprendi com o Domingos Oliveira. Vamos fazer um cinema útil, vamos fazer uma crônica útil, porque isso também, para mim, faz parte de você se comunicar com o máximo possível de pessoas. Porque se eu escrevo de um jeito muito empolado, eu estou, talvez, me comunicando com, entendeu? Com a bolha da bolha da bolha. E eu quero pegar e falar com todo mundo, com a fã da Anitta, que nunca tinha comprado um livro e que comprou só porque ela escreveu o prefácio, entendeu? Quando você se sentiu útil para o outro a partir do que você escreveu? Cara, eu me sinto útil quando eu exponho o meu lado B, assim, né? Dificilmente, o meu livro é muito pouco sobre as minhas virtudes. É muito mais sobre os meus defeitos e sobre as minhas precariedades do que sobre eu aqui fui bem. Não, é tipo assim, cara, tô cagada, fiz uma besteira, e isso aqui. Então, é muito mais sobre as minhas vulnerabilidades, onde eu erro, onde eu estou aprendendo, porque eu acho que as pessoas têm mais chance de se identificar, porque, de um modo geral, as pessoas têm uma ideia, né? Eu adoro aparecer, botar batom, né? E o batom é muito... A Heloísa Teixeira mudou isso na minha vida, assim, né? O meu objetivo é ser a Heloísa Teixeira, que eu quero botar batom vermelho, mas está sempre com batom vermelho sujo no dente. Sabe assim, essa coisa que não é só tipo a feminista que... Não, a feminista é cagada, tá com batom borrado, falou, errou, sabe? Não existe uma asepsia, eu não sou boa, sabe, Chico? Eu não quero, como diria o Milor, desconfio de todo idealista que lucra com o seu ideal. Eu não quero fazer do feminismo um produto. Então, eu estou falando a minha história. Só que como a gente é muito parecido nas coisas, no trauma de pai e mãe, né, na dor de amor, na maneira como a gente se relaciona com as perdas, com o medo da morte. Então, eu acho que é útil porque, quando você é muito verdadeiro, volta e meia as pessoas falam assim, caramba, você está falando de mim. E eu falo, não é, porque a gente é parecido pra caramba. Todo mundo, nas coisas essenciais, é igual. E isso independe de classe social. Mas a pessoa me vê no Instagram, tal, batom, nananana, mas eu sou cagada pra caralho, né? Assim, eu sou toda errada. No papo, você falou da Heloísa Teixeira aqui, mas em uma outra conversa que teve, você citou também a Heloísa Teixeira como um vetor de mudança na sua compreensão do mundo e em você. Um entendimento de feminismo, uma percepção de vida. O que ela mudou na sua interpretação? Quando eu fiz um filme chamado Como Nossos Pais, da Laís Bodansky, que era sobre feminismo. E quando a Laís Bodansky me chamou para fazer esse filme, tinha muito uma coisa do feminismo e eu não conseguia muito botar na minha boca, né? Porque
é difícil, assim, como eu ainda não me considerava totalmente feminista, eu falava assim, cara, mas como é que eu vou falar isso e tal, não sei o quê. E ela falou, Maria, você tem que estudar o feminismo. E aí eu fui estudar. E conforme eu fui estudar, né, desde Huck, Silvia Federici e tal, não sei o quê. Só que quando eu cheguei na Elô Teixeira, a Elô Teixeira falou assim, cara, Maria, eu estou indo para a perifa, o que me interessa é o feminismo da periferia. E ao mesmo tempo, a Heloísa, ela falava muito da vida pessoal dela. E eu sempre tive uma crise muito grande de, se eu estou falando da minha vida pessoal, eu sou menor. E a Elô falou, Maria, nossa vida pessoal é política. E quando a Elô fala, nossa vida pessoal é política, ela me autoriza, de alguma forma, a vida onde eu venho, a ser quem eu sou. Porque eu não tenho como... a vida que eu tenho é essa. Assim, é isso. Eu venho de um lugar X, depois, né, a minha família quebra, eu viro atriz e não sei o quê. Né? Eu venho desse lugar. Então, o que eu tenho para oferecer para o mundo é o que eu sou. Eu não posso fingir que eu sou outra coisa. E a Elô fala isso. E a Elô falou um negócio que eu nunca esqueci. Primeiro que ela estava sempre de batom vermelho e com batom sujo no dente. Isso para mim é um negócio muito importante, gente. A pessoa está meio borrada, gente, meio errada. Eu gosto disso. E ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, a família é o crime perfeito. A família é o crime perfeito. Talvez ela tenha parafraseado Nelson Rodrigues, não tenho certeza. Mas eu acho que a gente tem uma tendência, a gente vive num Brasil conservador, católico e tal, não sei o quê, onde a gente fica muito assim, pai e mãe, honrar pai e mãe. E, cara, às vezes pai e mãe não é maneiro. E tudo bem a gente pegar e se... E a Heloísa falou coisas que eu nunca esqueci, tipo, por que as mulheres tocavam piano? Porque o piano deixa a mulher em casa e o violão deixa o cara embora, entendeu? Então, assim, e ela falava da vida dela, pessoal, Chico. E aí, e com humor, e se sacaneando. Eu nunca me esqueço que ela falava assim, Maria, eu vou lá com as minhas feministas e tal, que eu estou aprendendo, né? E tô lá na Maré, não sei o quê. E elas têm um negócio chamado BO. E eu falei, cara, BO, Elô, o que é BO? Eu quero fazer esse programa um dia, tá, gente? Alguém tá gravando isso, se alguém roubar essa ideia, gente, eu vou ficar puta, tá? Ela falava assim, BO. BO é o seguinte, não só é boletim de ocorrência, que tá todo mundo sempre no BO, mas é batom obrigatório. Então, eu tenho vontade de fazer um programa que é tipo assim, onde a gente só fala de BO de batom. E com o dente sujo de batom. Porque é tipo assim, será que a gente precisa ser uma coisa ou outra, Chico? Será que precisa ser uma coisa ou outra? Será que para eu ser respeitada como cronista, eu preciso fazer uma capa preta com uma letrinha pequena? Não sei. Eu acho que não. E para encaminhar aqui, para a gente seguir... Vai lá. Porque Dona Conceição vai começar pelo daqui amor a de Deus, 4 minutos. Cadê Conceição, gente? Vai Pelo estar lá amor de dentro? Deus. Agora, queria te fazer uma última pergunta, até para amarrar o tema da tarde, que são as ruas. A proposta do Simas, esse batom, quando se passa esse batom em 2025, muda o jeito de andar também nas ruas? Como é que você andava e como é que você anda nas ruas hoje, depois de Elô, depois do B.O.? Ah, cara, eu acho que ser mulher ainda é muito difícil. Acho que a gente é perrengue ser mulher. E, ao mesmo tempo, assim, perrengue muito menos do que muitas outras mulheres passam perrengue. Por outro lado, eu só tenho a minha vida, só tenho o perrengue que eu conheço. E então eu acho que quanto mais vozes a gente tiver sobre a respeito de mulheres, né? Assim, você é um cara que ouve tanta gente e tantas pessoas incríveis, mas a gente precisa poder ter o máximo possível de vozes. E a questão, quando eu falo do batom, obviamente é uma coisa metafórica, é tipo assim, a Elô foi enterrada de batom, né? No velório da Elô, ela estava de batom vermelho. Então, é um pouco assim, cara, a gente pode ir para academia e não sei o quê, ou não, porque foda-se. Não importa, eu acho que assim, a verdadeira inteligência é realmente a capacidade de amar, não é o doutorado. É a capacidade de olhar o outro e de amar. Acho realmente isso. E o batom é tipo assim, cara, eu vou pegar e vou estudar, e vou ser tese, vou falar de... Mas eu quero botar... Eu posso ser... Eu posso botar uma unha, eu posso botar... E não precisamos dividir o mundo, que é uma coisa que a gente viu que não deu certo no Brasil. Dividir o mundo em dois. Então,
Eu acho que essa é uma pequena micra contribuição que eu faço de pegar e falar assim, cara, eu quero falar de política, eu quero posar pelada, eu quero escrever livro, eu quero... E quem vai me dizer que eu não posso? Qual é o lugar que me cabe? Tipo assim, aqui na Flip, né? A Flip é um lugar de intelectuais e de não sei o quê. Eu não sou uma intelectual. Eu jogo o futebol que eu posso. Mas, cara, eu tô botando ele aí para jogo. E é isso. A Conceição tá ali? Ah lá. Conceição tá ali. O que foi? João Roberto já avisou que a Conceição tá ali. É isso, João? Não? Enfim, gente, primeiro o que eu queria dizer que eu acho muito incrível a gente estar na rua, mas, obviamente, gente, que a gente tem que ouvir muito mais o Simas e a Conceição do que eu. Ao mesmo tempo, eu acho que 10 minutos, eu acho que é ok de me ouvir 10 minutos, acho que eu tenho coisas a dizer. Né? Muito obrigado, Maria.